4h24, estamos de volta com o segundo bloco do Revista Geral. Coronel Mendonça, assessoria jurídica da Ascobom não para de trabalhar não, né? Ela conseguiu aí, através do juiz da 6ª Vara Criminal, né, determinou aí que o comandante do 16º Batalhão que promova no prazo de 48 horas a reintegração de um militar que tinha sido exonerado de forma ilegal, coronel. Pois é, um filiado nosso, né, da Ascobom, ele infelizmente foi exonerado de forma arbitrária pelo comandante do 16º Batalhão. Nós impetramos a ação com pedido de antecipação de tutela e no dia 27 de outubro, o doutor Manuel dos Reis Moraes, juiz de direito, deu um prazo de 24 horas para o comandante do 16º reintegrar o militar que foi exonerado de forma arbitrária. Parabéns. E seria muito bom que a gente levasse a conhecimento da sociedade como é que os nossos comandantes são arbitrários. Veja o que o juiz falou. Então a gente vai transcrever, foi o que o juiz falou. O juiz falou com o comandante assim: o comandante exonerou o militar sob a alegação de que ele, quando ingressou na polícia, deixou de constar um formulário de ingresso na corporação fatos acontecidos na adolescência, quando ele tinha 14 e 17 anos. E o juiz mandou o comandante ler a lei. Falou: olha, veja-se que se o autor tivesse prestado as informações sobre as apreensões, fatos de quando possuía 14 e 17 anos, certamente a situação não lhe traria qualquer dano. Mas ele preferiu o silêncio, e era direito seu, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, verbis. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que atribua a autoria de ato infracional. E o juiz fez uma sentença brilhante e no final ele dá a seguinte lição ao comandante. Ele, citando aqui o professor Luiz Roberto Barroso, ele diz que o professor Luiz Roberto Barroso evidencia que um princípio da razoabilidade é mais fácil de ser sentido, Denilson, do que conceituado. E nesse passo possui inteira razão. Mas difícil mesmo é quando sentem a desproporção e a desarrazoabilidade de uma medida e ao mesmo tempo assim a aplicam, como ocorreu no caso do autor, pois o encarregado do processo viu a incidência principiológica tanto quanto o comandante do 16º Batalhão, mas preferiram a senda positiva já velha e canhestra. Vamos repetir as palavras do doutor Manuel Moraes. Mas preferiram a senda positiva já velha e canhestra. Ou seja, o adolescente, gente, a medida do estatuto é de proteção, é de recuperação. Então a polícia militar, ela tem que parar com essas arbitrariedades. De pegar um policial que tem 3 anos trabalhando, prestando um excelente serviço, que o comandante dele, que é o Dani Stocchiero, falou: olha, é um dos melhores policiais que eu tenho. E querer exonerar o cara porque ele não constou numa ficha fatos de quando ele era adolescente, que ele não era obrigado a constar. Mendonça, me parece que tem um oficial aí do alto comando que também não informou que era nubente, que era casado. É uma informação que ele, inclusive, já era maior de idade quando prestou, e me parece que o procedimento do Tribunal de Justiça Militar não foi o mesmo. Exatamente, é aquela desproporção. E eu agora vou usar esse microfone da 107 para fazer uma denúncia muito grave aqui, viu, gente? Olha, lá em Conceição do Pará, eu estou repassando que um advogado me ligou ontem e falou: Mendonça, você acredita que o capitão que estava fazendo o inquérito, ele incluiu nos autos do IPM um documento falso? Ou seja, ele colocou um convênio falso para impedir que ele responsabilizasse o comandante da companhia, o chefe do setor logístico e o comandante regional por um crime de improbidade administrativa. Ele indiciou os policiais da fração porque estavam recebendo aluguel da prefeitura, mas tirou o convênio em que mostrava que quem assinou o convênio era o comandante regional, quem recebia a prestação de contas era o comandante da companhia e o agente logístico, certo? Porque se ele constasse o documento verdadeiro, ele ficaria impedido de fazer o processo porque havia envolvimentos superiores dele. Onde que a polícia está chegando?
A pessoa fazendo um IPM, colocando documento falso para proteger os oficiais e tem a disfarçatez de indiciar os praças por improbidade administrativa pelo mesmo fato. Então, lamentavelmente, isso é terrível. Agora, o advogado, já conversei com ele está vindo para Belo Horizonte, ele irá na Corregedoria do Tribunal de Justiça, irá no Ministério Público e vai na Assembleia denunciar esses abusos. É por isso, Mendonça, que a gente sempre diz que ai do policial se não fosse os sindicatos e as associações. Porque os órgãos correcionais, eles têm sempre duas medidas, sempre dois côvados. Um para o alto oficialato, os delegados, e outro para a base, os praças, os investigadores, no caso, e os escrivães. É duro falar isso, mas é verdade. O que torna as coisas mais isonômicas, mais transparentes, equilibradas, é a ação intransigente das entidades de classe, seja as associações, seja os sindicatos, na defesa do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, que são pressupostos indissociáveis do Estado Democrático de Direito. E digo mais, cada dia que passa a sua fala tem mais reverberação na base da polícia, seja da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, quais seja. A Constituição Federal e os direitos humanos ainda não adentraram pelos umbrais das corregedorias, dos quartéis e das delegacias. Isso é realidade. Coronel Mendonça, eu queria também que o senhor, já que a gente tocou no assunto da assessoria jurídica da Ascobom, explicasse para a gente sobre o militar que foi absolvido, estava em processo lá no PAD, e também por que a Justiça Militar está concedendo liminares para suspender efeitos de punições prescritas. Bom, na verdade, hoje nós já temos mais de 80 processos só na assessoria jurídica da Ascobom, com liminares, porque o comando da PM, eles não aceitam o Estado Democrático de Direito. O Tribunal de Justiça Militar falou, súmula 1 e 3, que o comando da PM tem um prazo de 2 anos para processar e efetivar as sanções disciplinares que não acarretem demissão. O comando da PM entende que o prazo é de 5 anos, fica peitando o Poder Judiciário e fazendo com que os policiais tenham que se socorrer da justiça. Agora, sabe o que isso representa, Denilson? Em cada ação que o Estado é condenado, honorários de sucumbência. A sociedade está sendo lesada por essa visão antijurídica do comando da PM. E sem falar que aquele processo que poderia ser solucionado na instância administrativa acaba tomando o tempo do juiz, do promotor, do defensor para analisar outros processos mais graves. Por exemplo, o direito da pensionista, por exemplo, o direito liminar do cidadão ser promovido, aquilo é salário para ele. E por falar em promoção, você vai ver a chiadeira que vai ter a partir desse mês lá no Sindipol. Por quê? A lista das promoções saiu. E esse entendimento arcaico de que processo administrativo disciplinar sem julgamento atrapalha a habilitação do candidato a ser promovido, isso também acontece na Corregedoria da Polícia Civil. Quer ver outro exemplo? Concurso para examinador do Detran. O cidadão passou um processo de 8 anos atrás, uma sindicância, nem processo, uma sindicância de 8 anos atrás é fato impeditivo para que aquele cidadão seja empossado examinador. Denilson, mas você sabe, lamentável. Mas você sabe o que deixa as pessoas tristes? É porque quem está na burocracia nunca vai ser processado, sabe, Pascoal? Quem sofre a pena do processo, que o processo já é uma pena, já é um sofrimento para as pessoas. O transtorno que causa... A pessoa que é processada é quem está na rua, que está na refrega. Eu até falei no outro programa e estou cada vez mais preocupado com o pessoal lá de Santa Luzia, certo? Com o pessoal de Santa Luzia.